Além disso, tá? O que nós vamos ter? Deixa eu só... Nós temos uma estimativa, tá? Que é uma estimativa americana. Então, assim, nós não temos estimativas brasileiras que falem de dispositivos à marcha. Nós temos normativas no SUS que falam como é que a gente vai encaminhar o paciente para o SUS, quais são as avaliações, quais são os itens, quais são os critérios que ele precisa cumprir para que seja, né, ofertado para ele um dispositivo de auxílio à marcha. E aí, se você, uma coisa que eu já vou antecipar para vocês, o SUS fornece, tá? Todos os dispositivos de auxílio à marcha, também fornece andador, fornece muletas de qualquer tipo e fornece bengalas também, tá? Isso tudo o SUS fornece, certo? Existem normativas dentro do SUS que dizem como a gente vai fornecer ou como que a gente vai indicar esse paciente para esse encaminhamento, como que a gente vai colocar esse paciente dentro do sistema para que ele receba esses dispositivos, tá bem? Mas a gente não tem estudos a respeito disso. O que a gente tem são estudos americanos. Nós temos uma estimativa americana que aproximadamente 6,8 milhões de pessoas nos Estados Unidos vão usar algum tipo de dispositivo de auxílio à marcha, tá bem? Alguns idosos também vão relatar que, além da redução das deficiências, o dispositivo de auxílio à marcha pode ser utilizado como defesa pessoal. Olha que interessante isso. Os estudos americanos dizem assim, ó, que os velhinhos americanos eles vão usar a bengala para bater na cabeça dos outros, né, como forma de defesa, não somente como forma de melhorar a locomoção deles. Então, isso aqui é uma coisa que eu achei bem interessante e coloquei aqui para a gente falar também. Então, eles pensam que pode servir como arma, uma bengala pode servir como arma, né, uma coisa de defesa, do que propriamente, muitas vezes, um dispositivo de auxílio à marcha. Tá? Isso é um relato que vai existir desses pacientes americanos. O uso desses dispositivos, tá, ele apresenta uma correlação com o risco aumentado de quedas. Tá bem? Então, vejam bem, se o paciente está usando um dispositivo, uma bengala, um andador ou uma muleta, e isso está sendo usado de forma incorreta, o risco dele cair é maior, tá? Do que se ele não estivesse usando nada. Então, o que se fala é que o risco para quedas, tá? Ele aumenta por causa do uso indevido ou por causa do uso incorreto de dispositivos de auxílio à marcha. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter uma noção também, tá? Quanto ao fato de servir como marcador, o que significa o marcador? Tem uma gama de pacientes também, alguns estudos falam, tá? E isso é uma experiência que eu também já tive, eu já devo ter dito isso para você, se não disse eu vou dizer agora. Existem alguns pacientes que fazem questão de usar o dispositivo de auxílio à marcha não como instrumento para se auxiliar, como instrumento para aumentar a sua mobilidade, mas para sinalizar que são doentes. Tá? Então, a gente teve um tempo atrás um paciente que tinha ataxia cerebelar de Machado-Joseph, e é uma ataxia que ela proporciona para o indivíduo aquele andar cambaleante, como se ele tivesse meio bêbado. E aí esse paciente ele chegou para atendimento conosco e aí ele vinha carregando a bengala na mão, carregando, não estava nem apoiando nela, carregando. E aí eu lhe perguntei, tá, mas por que tu tá carregando essa bengala se tu não tá usando? Daqui a pouco ela vai te atrapalhar, inclusive, né? Ele disse assim, professor, eu preciso usar essa bengala para mostrar para as pessoas que eu sou doente, que eu não estou, né, cambaleando de bêbado, que eu não estou bêbado. A minha doença, ela faz com que eu perca o equilíbrio e que eu fique, né, cambaleando como se eu estivesse bêbado. Mas eu não bebo. A minha religião, inclusive, não permite, mas eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou doente. E muitas vezes já mandaram eu sair dos lugares, né, em entrevistas de emprego, que eu fui muitas vezes porque eu estava bêbado, que eu estava tropeçando de bêbado, mas não era, eu sou doente, então preciso levar essa bengala, carregar ela para sinalizar para as pessoas que eu tenho uma doença. Então, vai existir esse tipo de relato também, pessoas que andam com um dispositivo de auxílio à marcha, mas não como forma de usar isso, não para usar isso, né, de forma a melhorar, né, a sua independência, mas sim para sinalizar que são doentes, tá bem? Então, pode acontecer isso também, tá bem? Só para deixar vocês com noção aí, ó, dentro de 4 minutos, mais ou menos, vai fechar nossa janela, tá? E aí a gente encerra essa aula hoje, ok? E aí na semana que vem a gente já retoma de onde a gente parar aqui, certo? Uma outra coisa também que a gente vai ter desses indivíduos. Vão apresentar pior déficit de marcha e o equilíbrio
e isso vai levar eles para a prescrição do uso do dispositivo de auxílio à marcha. Então, ou seja, eu vou ter que esses dispositivos de auxílio à marcha, eles são indicados principalmente em indivíduos que estão desequilibrando e indivíduos que estão com problemas de marcha, tá? Necessariamente. Essa é a grande indicação que a gente vai ter desses dispositivos, tá? O que mais? Deixa eu mexer com a minha janela aqui, ó. A maioria das pessoas que utilizam dispositivos de auxílio à marcha não foram instruídas de forma correta, tá? Então a gente vai ter assim, ó, aquela vozinha que ela já está com dificuldade para caminhar, para levantar o pezinho, que ela está arrastando muito os pés, ela vê que ela tropica muito, tá? Que ela tropeça muito, e aí ela vê que tem uma amiga que está usando uma bengala, daí ela acha muito legal e ela acha por bem de pegar uma bengala também, né, para usar. Ou tem assim, ó, porque eu tenho uma bengala aqui, uma muleta aqui guardada, porque era o meu avô, meu irmão usou, meu tio, não sei o que, tá aqui guardada, eu vou pegar e vou começar a usar também, tá? Mas assim, ó, não é feita uma análise de qual é a necessidade, tá? Se aquele dispositivo é o dispositivo mais adequado para essa pessoa usar e também não tem o ajuste necessário de altura, de envergadura, para que esse paciente use aquilo ali de uma forma segura, também. Então, a maioria das pessoas utilizam sem uma instrução adequada. Então, isso é uma verdade bastante constante dentro do nosso meio. Modelos inadequados, tá? Então, existem muitos modelos de andador, modelos de bengala, de muletas também, e os modelos eles precisam ser bem ajustados à realidade do paciente, ok? Eles também estão danificados com altura inapropriada, ok? Então, daqui a pouco, assim, ó, tem aquele paciente que, vou usar essa bengala aqui que foi do meu avô, né? Uma bengala de madeira, uma coisa assim, gasta, já velha, a altura não é adequada, então também já está muito danificado. Então, isso é uma coisa que a gente vai achar bastante também, certo? Uma outra coisa, a gente deve sempre, tá, que um idoso ou que um indivíduo com algum tipo de patologia que a gente esteja atendendo ou avaliando, a gente deve desencorajar ele, tá, a comprar ou pegar emprestado um dispositivo sem antes receber uma avaliação. Então, sempre deve haver uma avaliação criteriosa desse indivíduo para que seja indicado para ele o melhor dispositivo. E aí a gente precisa avaliar também se esse paciente ele vai ter um dispositivo da sua altura, o ajuste, a manutenção. A gente tem necessariamente que fazer uma avaliação desse nosso indivíduo, tá? Uma outra coisa, tá? Como que a gente vai prescrever esse indivíduo, tá bem? Ele vai precisar de algumas variáveis, ter algumas variáveis avaliadas, então, para que a gente consiga dar uma coisa de forma legal para ele. Então, daqui um pouquinho já vai fechar, dentro de um minuto já vai fechar a janela para nós aqui, tá bem? Então, assim, ó, o que nós precisamos... Oi? É o médico ou físico que prescreve a órtese e o paciente vai usar? Não, é nós que avaliamos. Tá. Então, assim, ó, o que a gente precisa fazer? A gente precisa avaliar a força desse indivíduo, que daqui a pouco eu não vou dar para ele um andador, se ele tem um braço hemiplégico, por exemplo, não vai dar certo, eu vou ter que adaptar para ele uma bengala ou uma muleta, alguma coisa assim. Eu tenho que ver a resistência desse indivíduo, tá? Se ele tem capacidade de resistir a uma marcha com esse dispositivo,